Olha, esse vai ser o vídeo mais cru, mas também o mais sincero que você vai ver aqui no meu canal, tá? Então eu te garanto que se você ficar aqui até o final, você vai sair com uma lição muito valiosa e eu vou tentar não chorar durante o vídeo. Então vamos lá. Bom, eu vou começar te contando como que foi o meu início aqui da minha jornada, onde tudo começou, como que veio esse desejo de ser diferente, de fazer uma coisa diferente. Sabe aquele momento da sua vida que você meio que olha para o seu redor e você pergunta, então é isso? Será que isso é o suficiente? Né? Será que eu vou ser assim para sempre? Eu vou viver dessa forma para sempre? E eu tive e ainda tenho muitos momentos como esse, mas lá nos meus 18 anos, isso foi muito mais latente, porque é aquela fase que você quer conquistar o mundo, né? Mas parece que o mundo tá ali te travando, nada vai para frente. Né? Nessa fase, eu via os meus amigos conformados, seguindo a vida deles no automático, né? Aceitando empregos que eles até odiavam. E aí eu pensava, cara, eu não quero isso pra minha vida. Né? Desde cedo eu tinha essa certeza. Eu queria fazer uma coisa diferente, uma coisa grande. Eu sabia que se eu ficasse preso ali, numa rotina de trabalho, escritório certinho, com o mesmo salário, aquelas mesmas expectativas medianas, aquilo não era o meu caminho para me levar onde eu queria, né? E claro que, junto com todo esse desejo de fazer uma coisa grande, vinha uma avalanche de ansiedade me dominando, né? Aquela urgência de fazer tudo ao mesmo tempo, de provar que eu, para mim mesmo que eu posso, de provar para outras pessoas que eu posso, né? De sonhar com coisas muito grandes, né? Mas a gente sabe que a realidade não é assim tão simples quando a gente pensa, principalmente quando a gente está nessa fase da vida. Eu sempre gostei muito de trabalhar. Eu nasci no dia do trabalho, mas não é fácil, né? Eu comecei para dar aulas de inglês colando cartazes nas ruas, tentando achar aluno, tentando com que alguém me desse uma chance de ensinar idiomas, né? Isso com 16, 15 anos de idade. Sempre foi muito latente essa vontade de passar conhecimento. Eu oferecia aulas ali a 20, 30 reais a hora, ninguém aparecia. Então eu fui ficando frustrado, fui desistindo, né? Eu sentia como se o universo estivesse me dando um não a cada esquina que eu colava um cartaz ou que eu distribuía um panfleto, né? Isso com 16 anos lá, querendo ensinar inglês. Enquanto isso, os meus amigos estavam seguindo o caminho deles ali que parecia seguro, né? Estavam conseguindo empresas, trabalho em empresas como jovem aprendiz, como estagiário. Outros estavam dando sorte, trabalhando com vendedor, conseguindo coisas muito legais. Enfim, e eu tava ali meio que naquela travado, sabe? Eu sabia qual era o meu caminho, que é ensinar inglês, mas eu sabia que se eu quisesse fazer, eu precisava ir além da minha vontade de querer ensinar. Eu precisava fazer acontecer, né? Eu precisava aprender, eu precisava evoluir de diversas outras formas para entregar o meu conhecimento. E foi por isso que não deu certo quando eu tinha 16 anos, né? Daí, eu sempre amei ensinar, né? No fundo, eu sabia, fui descobrindo que só ensinar não era suficiente, que eu precisava colocar aquilo em prática, ter outros conhecimentos. E foi nesse momento que o inglês meio que entrou de vez ali na minha vida, de uma forma que eu nem pudesse imaginar, né? Então essa língua que parece muito distante para outras pessoas, começou meio que me abrir portas, porque eu fui adaptando, fui amadurecendo, e essas portas eram portas grandes, portas que iam me levar a lugares que eu nem imaginaria, né? Mas nesse início de você começar a empreender, principalmente aqui na internet, eu estava muito sozinho nessa caminhada. Eu tinha muitos sonhos, tinha muita vontade de construir, de entregar meu conhecimento para milhares de pessoas. Mas ao mesmo tempo é aquela solidão típica ali de quem está começando a empreender, né? De que você não tem ninguém para dividir as suas ideias, você não tem ninguém para segurar as pontas, né? Quando as coisas não estão indo bem. E não adianta, você tá sozinho e todas as decisões, certas ou erradas, que você tomar, vão ser somente suas. Né? E não foram poucas as vezes aí que eu errei feio. Eu fiz precificação errada do meu curso, perdi muito dinheiro com marketing mal feito, anúncios que não davam retorno, né? E conforme eu fui acumulando vitórias, eu também fui acumulando muitas derrotas, né? Para cada vitória tinha pelo menos 5 derrotas ali. E ninguém sabia disso, ninguém sabe dessa parte que você tem que controlar sozinho na jornada. E de uma forma meio que curiosa, todos esses erros me ensinaram muito mais do que qualquer acerto poderia ter me ensinado, né? Eu aprendi que, de fato, cada erro se torna uma lição.
e que não adianta você achar ali que você vai acertar o tempo todo. Não adianta, isso é ilusão da nossa mente otimista. O sucesso, de verdade, ele é construído sobre a base de todos os erros que você comete e que você sobrevive, né? Você precisa sempre vencer, sobreviver. É basicamente dessa forma que todas as pessoas que já alcançaram o sucesso fizeram, né? É como elas passaram, como aconteceu na vida delas, aprendendo com os erros, né? E aí, lá estava eu, né, com meus 20 anos de idade, carregando uma mochila cheia de erros, com uma cabeça cheia de sonhos, né? E apesar de todos esses desafios, tinha uma coisa que eu sabia. Eu estava no caminho certo, né? Eu estava trabalhando ali já numa empresa muito top, estava estudando para voltar a dar as minhas aulas de inglês, dessa vez pela internet. Eu não sabia exatamente para qual caminho eu deveria ir, nem aonde eu queria chegar. Mas eu sentia que se eu continuasse, eu ia fazer o que eu queria, que era ensinar inglês, transformar as pessoas, né? E foi assim que começou essa jornada aqui no digital. Agora, se você acha que as coisas começaram a fluir tudo naturalmente, perfeito, né? Depois de um início turbulento ali, de sair da adolescência, de decidir o que eu queria fazer, né? De estar crescendo numa empresa boa, eu vou te contar já qual que é essa empresa, né? Se você acha que tudo isso foi se encaixando perfeitamente, se prepara, porque aí vem a realidade da vida, né? As coisas começaram a ficar cada vez mais desafiadoras. Primeiro, dentro da minha mente e no mundo externo também, né? Essa jornada de autodescoberta é uma luta muito grande que só quem passa sabe. Então você lembra quando eu disse que errar faz parte do processo e que eu aprendi muito com esses erros e me trouxe a ser quem eu sou? Pois é, o ponto de virada ali na minha vida não veio com fogos de artifício, uma placa, um aviãozinho dizendo parabéns, você conseguiu. Não, ele meio que veio aos poucos, em forma de pequenas vitórias e principalmente grandes lições, né? Então a cada erro eu fui me ajustando, eu fui entendendo melhor o jogo, mas principalmente eu fui entendendo melhor a mim mesmo. Sabe, eu comecei a notar uma coisa que meio que me pegou de surpresa, né? O meu perfil no Instagram estava crescendo, as coisas estavam dando certo, as pessoas estavam me acompanhando, mais pessoas cada dia mais alunos já estavam chegando, comprando o meu curso, né? Isso no final ali de 2022, quando mais ou menos o curso foi lançado. Eu já estava ali com os meus 23 anos, né? Meu perfil no Instagram estava ganhando uma proporção que eu nunca nem tinha imaginado. E, de repente, eu já não estava mais sozinho, precisei contratar a equipe, precisei de pessoas para me ajudarem nessa operação. Mas com toda essa expansão, veio também um outro tipo de pressão que é muito natural na cabeça de quem começa a ganhar mais dinheiro, né? E eu já estava nesse processo de ganhar mais dinheiro devido ao meu trabalho no CLT, que foi o meu aumento do custo de vida, né? Então, eu sempre acreditei que o sucesso não é só sobre quanto você ganha, mas também sobre como você vive, tá? E naquela época, ali no final de 2022, início de 2023, eu comecei a viver melhor. Eu me alimentava, comia melhor em lugares mais chiques, comia coisas mais saudáveis, né? Comecei a frequentar lugares com pessoas mais chiques também, fazer muitas viagens nacionais, internacionais. E de certa forma o sucesso meio que estava se manifestando ali na minha vida. Eu sentia isso no meu dia a dia, né? Parecia que finalmente as coisas estavam se encaixando, as peças ali de quebra-cabeça que estavam na minha mente estavam começando a meio que fazer sentido. Mas aí veio uma grande surpresa, né? Que é uma grande surpresa para todo empresário. Nessa jornada toda, embora eu esteja sempre estudando muito sobre diversos assuntos ali, por você estar sozinho, muitas vezes as coisas fogem dos seus olhos, né? E por fugir dos seus olhos, só chama atenção quando já está numa proporção grande. Eu me tornei um grande empresário, tá? Embora eu saiba que eu ainda tenho muito a melhorar, muito a aprender, eu sei que hoje eu sou um grande líder. A minha equipe me adora, as pessoas aqui que trabalham no meu curso são apaixonadas pelo ambiente de trabalho. Eu aprendi sobre vendas, sobre marketing, sobre copywriting, sobre criação de conteúdo, gestão de pessoas, encantamento ao cliente, né? Eu fui me desenvolvendo, assim como eu continuo até hoje, e eu vou continuar cada vez mais, porque me desenvolver se tornou um combustível pessoal, né? Mas, assim como a vida
o mercado, né, ele tá sempre em movimento. E nem sempre ele se movimenta para onde você quer, para onde você está esperando, para onde você planejou. Então, de repente, tudo que estava funcionando muito bem aqui no curso, né, o crescimento ali das minhas redes sociais, muitos alunos novos chegando todos os dias, tudo isso começou a enfrentar alguns novos desafios que eu nem imaginava, né? E o principal desses desafios que meio que me deu um soco muito forte foi a mudança no comportamento do consumidor brasileiro, né? Isso é fato. Você aí que está me assistindo, eu mesmo, nós tomamos mais precauções ao comprar, ao escolher alguma coisa na internet. E com tudo isso, as pessoas começaram a ter meio que medo de cursos online, né? Então começou a surgir todo um medo no brasileiro de será que o curso é ruim? Será que isso é um golpe, né? Porque começaram a surgir vários golpes na internet, várias propostas de cursos fraudulentos que prometiam muitas coisas e não cumpriam nada, de pessoas vendendo coisas que não entregavam nada, né? Um monte de golpe sendo aplicado por todo o Brasil, e isso foi deixando as pessoas paralisadas, com medo. Então, meio que de uma hora para outra, né, a minha mensagem na internet, o que eu passava como uma mensagem verdadeira, uma mensagem de transformação, começou a aparecer meio que uma mensagem suspeita, né, para as pessoas. Então, a galera começou a olhar para os meus anúncios online, não só para os meus, mas para todos do mercado, e se perguntar, será que isso aqui é verdade? Será que isso aqui é bom? Será que esse maluco tá falando aqui é verdade? Entre vários outros questionamentos que meio que paralisam ela de experimentar uma coisa nova. E não adianta. Esse instinto de proteção é natural do ser humano, né? Então, por esse comportamento ter se generalizado no Brasil, todo mundo começou a se proteger mais de qualquer compra online que a pessoa vai fazer também. E aí tá, isso tudo aconteceu e eu comecei a sentir essa porrada, né? Eu comecei a sentir esse impacto. As minhas vendas despencaram, começaram a cair, né? E toda aquela sensação de que as coisas estavam finalmente fluindo e se encaixando, né? Que eu tava lá no final de 2022. Sabe tudo aquilo? Já não tinha mais aquele feeling em 2023, começou tudo a desmoronar. Só que ao invés de eu entrar em pânico, né? Eu sabia que eu já tinha estudado muito, aprendido muito, me desenvolvido bastante, e eu percebi que aquilo que estava acontecendo, essa mudança, era mais uma lição para me tirar da zona de conforto e me fazer tomar novas atitudes, né? Então, eu entendi que o mercado ele não é estático, assim como a nossa vida, né? Olha que lição importante que eu estou te passando de graça nesse vídeo, tá? O mercado, o seu trabalho, ele sempre vai mudar, a sua vida sempre vai mudar. E cabe a nós, como pessoas, como empreendedores, nos adaptarmos, né? Isso foi exatamente o que me manteve em pé, o que me fez continuar. Porque eu sei que o meu trabalho é honesto, eu sei que o meu curso já transforma a vida de muita gente, tem muitos alunos que têm resultados reais, mas eu fiquei pensando como que eu poderia transmitir isso para quem ainda não me conhece, né? Porque as pessoas estão cada vez mais desconfiadas, né? As pessoas já, sei lá, já compraram 2, 3, 4 cursos de inglês que foram muito ruins, feitos por pessoas que nem tinham conhecimento ali do assunto, e isso vai traumatizando elas e comprometendo o comportamento delas de consumir algo novo. E foi aí que eu fui percebendo, estudando, trabalhando, quebrando cabeça, chorando, e percebi que não bastava eu só ser mais um vendedor de curso. Eu precisava mostrar para as pessoas quem eu era, criar uma conexão mais forte, genuína, fazer com que as pessoas confiassem em mim, no meu trabalho, no que eu penso, na minha mensagem, né? E a partir disso, em 2023, isso se tornou o meu novo e maior desafio. Então, o que antes funcionava como uma simples estratégia de marketing e que me permitia crescer, né, de uma forma saudável, agora estava precisando de uma coisa muito mais profunda. Era como se eu tivesse chegado no next level, sabe? E com isso, né, claro, com tudo que eu fui aprendendo com o tempo, tudo que eu já estava me preparando de comunicação, eu falei, cara, eu tô pronto para essa fase, né? E já entra aqui uma lição valiosa também para você nesse vídeo. Cara, se você tá enfrentando alguma mudança na sua vida, alguma coisa que fugiu do seu controle, não resista a essa mudança porque você vai sofrer apenas isso, né? Então entenda o que está acontecendo, por que que aconteceu, veja como você pode se adaptar nessa nova realidade e continua fazendo. O importante é que você tem que continuar, né? Você tem que fazer o que você tem no momento.
Nada na vida é permanente, nada é estático. E quando você entende isso, a sua saúde mental é muito aliviada para tudo na vida. E aí tá, depois disso eu comecei a mostrar mais o meu valor genuíno aqui na internet. Eu fui percebendo que essa autenticidade é a chave para que eu consiga vencer a desconfiança que paira sobre o consumidor brasileiro. Né? Então olha esse processo de evolução. Né? Eu sentia que antes eu sabia muita coisa, mas hoje eu sinto que eu não sei nem 1% da vida, de como que é viver, de como que é ter sucesso. Né? Sucesso, inclusive, é essa receita que todo mundo está sempre buscando. Mas isso que eu estou compartilhando com você faz a gente entender que, na verdade, o sucesso ele está na continuidade. Ele é a vida acontecer. É adaptabilidade, né? E quem não se adapta, não adianta. Morre na praia. Então, quando aconteceu tudo isso, né? Quando meio que a maré virou ali e o mercado começou a mudar, eu percebi que a fase de está tudo fluindo bem tinha acabado. E aí, ao invés de eu me desesperar, de eu surtar, né, eu vi que isso era uma oportunidade para que eu me reinventasse, para que isso se tornasse um desafio para mim sair da zona de conforto, né, para que eu fizesse coisas novas. E eu adoro esse desafio para a vida. Eu acho que todo ser humano é movido a isso, né? Então, tudo que eu tinha construído até ali estava sendo baseado em um único produto, que era o meu curso de inglês. E por muito tempo isso funcionou muito bem. Eu estava confortável, as vendas aconteciam e a estrutura que eu tinha montado era confiável. Né? Mas o mercado não deixa ninguém confortável por muito tempo. E você vê isso no caso da empresa Americanas, né? Isso que eu passei, é o que a Americanas passou, é uma lição absurda. Então pega isso para sua vida. Se hoje você está confortável, se prepara. Se planeja, se organiza, se antecipa, se fica ligado nas tendências, nas mudanças. Porque você precisa não só buscar como chegar ao topo, mas como se manter ao topo. Tá? E eu te digo isso com muita propriedade. Com a propriedade de quem já faturou mais de 150 mil em um único mês. E que hoje não fatura nem metade disso. Mas, por enquanto, eu tenho certeza que isso vai aumentar e vai expandir muito mais. Porque, como eu falei, é um processo, é uma jornada. Eu estou na minha, você está na sua, né? Mas continuando aqui o assunto, né? Conforme as vendas foram caindo, eu entendi que depender de uma única fonte de renda, olha isso, é mais um erro, tá? Mais cedo ou mais tarde esse preço vai chegar na sua porta. Ele vai te cobrar e para mim cobrou, né? Eu estava completamente dependente de só fazer anúncios online. E quando as coisas começaram a ficar mais caras, porque o custo do anúncio hoje em 2024 é muito mais caro do que era lá em 2020, 2021, e ficarem também menos eficientes, né? Porque por toda essa mudança de comportamento aí do mercado que eu acabei de mencionar. Com isso, eu vi a minha margem de lucro desabar, né? Então, beleza. Olha, meu amigo, isso não foi fácil. Noite sem dormir, essas olheiras aqui, ó, ainda são de quem luta para restabelecer os resultados depois de tomar uma grande pancada, né? Então, são ainda noites sem dormir, semanas consecutivas de choro, de depressão, de ter que se manter forte, né? Porque você acaba sendo cabeça da coisa, você precisa liderar todo mundo, precisa pagar as contas de casa, precisa pagar os funcionários que têm famílias, né? São pessoas que contam com aquele salário. Então foi um momento completamente conturbador, assim, para minha cabeça, né? Teve momentos em que eu pensei em desistir, teve momentos que eu precisei demitir pessoas da minha equipe, né? Então, como que eu chegava, falava para um funcionário extremamente feliz que trabalha aqui comigo, que tem uma relação comigo de amigo, como que eu chegava e falava isso? Isso foi me destruindo muito por dentro, todas essas dificuldades, essas pancadas. E eu falo isso com muito sentimento. Gente, eu falo isso com muito sentimento, porque só quem tem um propósito sabe a dor de fazer ele acontecer, né? E, assim, segurar essas pontas sozinho, eu acho que foi o que mais foi difícil nessa jornada, né? Ter que reavaliar cada decisão que eu estava tomando. Tudo isso foi uma montanha russa, né? De muitas emoções, muitos sentimentos, mas foi uma coisa importante para que eu atravessasse essa dificuldade, né? Para que eu não desistisse, para que eu não parasse, para que eu não perdesse o meu foco. E aqui vai meio que o lado bom da coisa, né? Esse foi meio que o momento que mais, assim, me amadureceu como empresário, como pessoa.
Eu percebi que eu precisava de uma estrutura muito mais sólida, muito mais diversificada, para não só sobreviver, mas também prosperar, né? Foi então que eu comecei a reconstruir todo o meu negócio de uma forma muito mais estratégica, estudando muito, noites e noites sem dormir. Isso em 2023, né? Ao invés de eu depender somente das vendas ali do curso, eu comecei a investir em novas formas de entregar valor. Então, hoje, 2024, outubro desse vídeo, o meu curso está muito mais estruturado, eu tenho uma plataforma robusta, eu tenho mentorias personalizadas, eu tenho aulas ao vivo, um acompanhamento individualizado ali para cada aluno, né? E esse acompanhamento, inclusive, faz toda a diferença. Eu percebi que a personalização é o que realmente transforma a jornada dos meus alunos. Não é só sobre vender o curso e deixar a pessoa ali por conta própria que ela vai fazer. Não, todo mundo tem problema, todo mundo tem a correria do dia a dia. Então, meu trabalho se tornou sobre estar presente, sobre fazer um follow-up, sobre acompanhar ali de perto o progresso de cada aluno e motivar ele, né? E foi aí que o meu propósito começou a se realinhar mais ainda, porque no meio da jornada de empresário você acaba focando em outras coisas, né? Então eu comecei a perceber que não era só eu vender o curso, eu estava respirando transformação. Cada aluno que entrava no curso recebia um nível de atenção que sinceramente eu não vejo em nenhum outro lugar por aí, né? E isso se tornou o grande diferencial do meu trabalho. Então hoje a minha missão é muito clara para mim. Não é só ensinar inglês, é entregar a transformação, né? E essa missão me deu forças para continuar, mesmo diante da dificuldade, quando o mercado entrou em crise, né? Quando a minha mente desmoronou, quando tudo começou a dar errado. Os alunos, o propósito foi o que me fez seguir. Claro que hoje o meu faturamento caiu comparado ao final de 2022 e 2023 até o meio ali, né? Era uma época que tudo fluía mais facilmente. Mas eu fui também percebendo, aprendendo a lidar com dinheiro. Vi que não era uma consequência, era um objetivo final, né? O objetivo era eu continuar firme no meu propósito, ajudando pessoas, né? Isso é uma coisa que eu nunca deixei de fazer e que eu nunca vou deixar de fazer. E eu acredito que o dinheiro é consequência disso, né? E essa se torna também uma lição para você que está aí assistindo, você que está, sei lá, com uma crise no seu negócio, na sua vida pessoal, no seu relacionamento. Reavalia a sua estrutura, diversifica suas fontes de renda, adiciona serviços, uma experiência, algo que transforme e ajude as pessoas, porque a consequência de você enriquecer é quantas pessoas você consegue ser útil, ajudar, né? Muitas vezes essa atenção extra que a gente faz, que a gente coloca ali no nosso negócio, é o que nos mantém em pé nos momentos difíceis. Eu aprendi isso na marra. E se você está até aqui agora vendo esse meu desabafo, você já viu como que o processo de empreender é cheio de altos e baixos, né? Como eu tive e continuo tendo que me reinventar, que estruturar melhor o meu negócio, né? Mas o que talvez ainda não esteja claro aqui é o papel fundamental que o inglês, cara, esse idioma desempenhou na minha vida para que eu ganhasse mais de 30 mil por mês aqui pela internet. A verdade é que sem o inglês nada disso, nada dessa jornada empreendedora, desses altos e baixos, dessa construção de equipe aconteceria, tá? Eu posso afirmar para você que foi o meu divisor de águas. E tudo isso começou lá atrás, quando eu consegui o meu primeiro emprego. Agora eu vou te falar como foi a minha jornada de ir ganhando mais dinheiro também no CLT. Né? Eu comecei como jovem aprendiz na seleção brasileira, então você imagina só, né? Eu no meio ali de uma das maiores seleções de futebol do mundo, com jogadores de elite como Neymar, Alisson, Thiago Silva, eu amadureci. Aos poucos eu fui crescendo, fui me tornando cargos maiores, eu cheguei a ser administrador da seleção brasileira, eu cuidava de toda a logística, todos os processos administrativos, todas as partes burocráticas ali das viagens, era comigo. Parece um sonho, né? Mas é um sonho que foi construído graças ao inglês. Eu vou te explicar por quê. Por quê? Isso porque o meu trabalho na seleção, naquela equipe, eu era o único que conseguia me comunicar com fluência em inglês, né? Então isso fez com que eu rapidamente fosse me destacando, as pessoas fossem percebendo. Porque quando a seleção viajava para fora, eu era o responsável por lidar com toda a comunicação internacional, né? Então eu ajudava o presidente no que ele precisava das questões políticas, eu ajudava nos trâmites com hotéis, aeroportos, negociação ali de organizador de jogo, enfim. Qualquer coisa que era burocrática, que era administrativa, passava também por mim, né? E tudo isso só foi possível por quê?
porque eu tinha um conhecimento valioso, que era o domínio do inglês, e eu conseguia fazer a ponte da comunicação ali para o que era necessário, né? E isso que aconteceu comigo é a verdade sobre o inglês, é o que eu passo para os meus alunos, é o que acontece com eles também, né? O inglês, ele abre portas na nossa vida que a gente nem imagina que podem ser abertas, né? Então, quantas vezes que eu estava nessas viagens internacionais com um monte de gente importante e eu me via em situações ali onde apenas eu tinha a capacidade de interagir com as pessoas de outros países, né? Então, era como se tivesse sempre um monte de oportunidades abertas para mim, para que eu conhecesse pessoas. Eu conheci sheiks lá da Arábia Saudita, pessoas muito ricas do Japão, do Marrocos, né? Então o inglês, ele não só me deu acesso a essas pessoas, a essas oportunidades, a esse conhecimento, mas ele me deu essa confiança, uma coisa mais inabalável ali, de enfrentar qualquer coisa, sabe? Qualquer desafio que surgisse, me ajudou a melhorar a minha comunicação, a melhorar a minha forma de me expressar, me fez crescer muito, 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 né? E com essa oportunidade eu viajei o mundo todo, foram mais de 18 países, foi Arábia Saudita, Japão, Alemanha, França, Marrocos, e não importava aonde eu fosse com a seleção, o inglês era a ponte que me conectava com as pessoas, com as experiências, com as novas possibilidades que iam surgindo também, porque até hoje eu tenho amigos de outros países que esse relacionamento se mantém, né? E foi graças a essa habilidade de dominar o inglês que eu vivi momentos incríveis como esse, que eu coleciono na minha vida, que moldaram a minha visão de mundo e que principalmente me deram esse desejo de, cara, eu tive essa transformação, eu quero levar essa transformação para outras pessoas, né? Mas o inglês, ele não foi só um passaporte para as viagens, né? Ele meio que foi uma chave também para que eu me tornasse um empreendedor de sucesso, porque empreendedor eu já era, né? Então, quando eu decidi sair da seleção brasileira, focar no meu ensino do inglês, eu sabia que eu tinha uma coisa muito mais valiosa nas minhas mãos, que era o conhecimento que mudou a minha vida, que mudava a vida de outras pessoas e poderia mudar a vida dos meus alunos também. E foi exatamente isso que me motivou a criar o meu curso, a compartilhar essa jornada com milhares de alunos. E olha, eu vou te dizer uma coisa, tá? Se você ainda não tem o domínio do inglês, cara, começa hoje. Começa hoje mesmo, investe nessa habilidade. Porque o inglês, ele não é só uma língua, tá? O inglês, ele é uma ferramenta. É uma oportunidade para você se conectar com o mundo, né? Ele te dá um diferencial competitivo em qualquer área de atuação. Então não deixa ele ser importante, mas não ser urgente na sua vida. Faça ele ser urgente para que as coisas importantes aconteçam, ok? Bom, o inglês, ele não mudou só a minha vida, né? Como eu já falei, NAS também se tornou ali uma ferramenta, né? Da qual, através dela, eu comecei também a ajudar outras pessoas a mudarem de vida. E aí foi nesse momento que o meu trabalho na internet começou a ganhar um novo sentido. Porque eu já ensinava inglês, eu já ajudava as pessoas. Mas não se tratava mais de vender curso de inglês, de vender um produto, né? Foi se tornando uma coisa muito maior para mim. Se tornou ajudar as pessoas a alcançarem seus sonhos através do inglês. E aí eu fui percebendo que, assim como o inglês abriu portas para mim também, ele poderia abrir infinitas possibilidades para quem estivesse disposto a aprender. E de repente, o meu papel aqui na internet, hoje eu sinto que deixou de ser apenas um professor e passou a ser o guia de alguém, o guia de pessoas em rumo de uma transformação, né? Então hoje eu me considero assim, em outubro de 2024, eu me considero um líder que guia você no que você busca para que você alcance o sucesso. Claro, através do inglês. E olha só, cara, tem uma coisa que eu te garanto. Não tem nada mais gratificante do que ver um aluno meu que começou do zero, o cara não sabia nada, nem um verbo to be, tendo aquela confiança, falando inglês, né? Nossa, conseguindo conquistar. Eu ia falar conseguindo e conquistar. Saiu um conquiste. Conseguindo conquistar coisas na vida, né? Mas, o que eu penso, né? Para que isso acontecesse, eu precisava ir além do ensino tradicional, né? Então eu sabia que para transformar verdadeiramente ali fundo a vida dos meus alunos, não só a pessoa comprar o curso, ela ter um resultado, eu precisava personalizar mais esse processo. E foi isso que eu fiz, né? Então cada aluno meu recebe uma atenção única. É uma coisa que não tem em nenhum outro curso que você procura por aí.
Isso porque eu não quero que os meus alunos sejam apenas mais um número ali na minha estatística, sabe? Eu quero que cada um deles sinta que eu estou de fato ao lado deles, né? Que eles percebam que eu, a minha equipe, toda a minha estrutura, tudo que ele pagou para entrar nesse universo, tá disposto a fazer o resultado dele acontecer, tá disposto a fazer o necessário para que ele consiga um resultado incrível, né? E isso significa que muitas vezes eu vou até além do que o curso oferece. Então, assim, eu faço coisas que não estão inclusas, eu faço call individual com alunos, eu crio material personalizado para ajudar alguns que estão com muita dificuldade, né? Porque hoje eu me dedico a entender os objetivos de cada um. Porque eu sei que cada pessoa tem um motivo diferente para querer aprender inglês, tem dificuldades diferentes, né? E esses motivos podem ser vários, podem ser para uma viagem, pode ser só para ver um filme, pode ser para um trabalho, pode ser para uma área específica, né? Ou simplesmente pode ser pelo prazer de se comunicar em outro idioma, em outra língua, na língua do universo. E eu quero fazer parte dessa transformação ao lado ali de cada pessoa que entra para o meu curso, apoiando nessa jornada, né? Mas olha, o caminho não foi fácil, como eu disse antes. Com o passar do tempo, com a evolução das coisas, com a mudança de mercado, as pessoas ficaram mais desconfiadas, o medo de golpes online se espalhou pelo Brasil, e isso fez com que muitas pessoas hesitassem em dar um primeiro passo, conhecer o meu curso. Eu fui perdendo dinheiro em marketing, eu fui perdendo dinheiro em anúncios que não estavam trazendo resultado, né? E mesmo tendo um curso verdadeiro, transformador, autêntico, muito rico em detalhes, eu fui percebendo que as pessoas precisam de confiança antes delas se comprometerem em alguma coisa, né? E é nesse ponto que eu entendi que eu preciso mostrar quem eu sou, a minha qual é a minha diferença? Ao invés de eu só entregar conteúdo em inglês, como passado verbo to be, como não sei o que, eu preciso que elas vejam o que eu penso, né? Eu preciso que elas vejam o que tá na minha cabeça. Eu preciso com que elas saibam quem é o Igor, quais são os meus objetivos, né? E que elas vejam que aqui na internet o meu conteúdo não é mais do mesmo, mas é como esse, como um conteúdo amigável, que eu te ajudo a mudar a sua mentalidade, a se tornar uma pessoa melhor, né? Independente se você quer aprender inglês ou não, se você vai entrar para o meu curso ou não, né? O inglês é só uma ferramenta que te leva para o sucesso, porque a ideia desses conteúdos aqui é fazer com que você tenha uma mudança de mentalidade. Olha que entendimento legal, né? E daí eu fui percebendo cada vez mais que o meu compromisso sempre foi, desde o início, transformar a vida da galera, né? Então, desde o início eu sabia que para continuar fazendo isso, eu precisava mostrar ao mundo quem eu sou, que eu sou diferente, que eu não sou só mais um curso de inglês, que eu não sou só mais um golpista na internet, que é uma oportunidade real de mudar de vida, como mudou a minha, né? E foi por isso que eu passei a focar em conteúdos aqui no YouTube, que sejam mais longos, que mostrem mais a minha autenticidade, né? Que dê às pessoas essa chance de me conhecer, de ver quem eu sou, o que eu penso, o que eu acredito, no poder do inglês, né? Em como isso mudou e continua mudando a minha vida, a vida dos meus alunos. E o impacto que esse trabalho que eu faço tem ali na vida das pessoas, cara, isso é imenso. Na vida delas e na minha vida, né? Eu tenho alunos de todas as idades. Tem jovens que estão começando a carreira, tem mães que só querem se comunicar melhor, né? Que têm filhos e netos que moram fora e que querem visitar. Pessoas que só querem um salário melhor, novas oportunidades de emprego, fazer network. Tem gente aposentada que quer realizar um sonho de viajar pelo mundo. Ou que está aposentada agora, mas não aprendeu durante a vida toda. E hoje, amadurecidos, como a gente está falando nesse vídeo de amadurecimento, querem aprender esse conhecimento valioso, né? Então, cada história é única e me conectar com essas histórias é muito bom. Porque todas elas têm uma coisa em comum. O inglês se torna chave para novas oportunidades. Né? Então, olha que interessante. É isso que nos une e cria essa comunidade aqui nas redes sociais. E se tem uma coisa que eu aprendi ao longo dessa jornada, é que o sucesso, ele começa na sua mente, tá? Não importa o quanto que você saiba, não importa o quanto que você trabalha, não importa o quão talentoso você seja, não importa. Se a sua mentalidade não estiver alinhada, você nunca vai alcançar nem 10 mil reais por mês. E essa foi uma mudança que eu demorei para entender, né? Quando eu comecei a trabalhar lá atrás, né, trabalhando na seleção brasileira, eu achava que eu sabia de tudo, né? Sabe aquele jovem que saiu ali, tá entrando na fase adulta, com aquela confiança forte, né?
É claro que isso me ajudou muito a enfrentar ali os desafios daquele ambiente, com aquelas pessoas de alto escalão que eu precisava lidar. Eu me sentia forte como elas, né? Então, de certa forma, isso me ajudou. Mas, ao longo dos anos, eu fui percebendo que o verdadeiro crescimento vem de uma coisa muito mais profunda, né? Vem da capacidade de você entender que, nessa vida, você é um eterno aprendiz. E foi justamente essa mudança de mentalidade que me fez chegar onde eu cheguei hoje e tenho certeza que vai me levar muito mais longe, né? Eu passei a entender que eu não sei tudo e que, na verdade, quanto mais eu aprendo, mais eu percebo o quanto que eu ainda tenho para descobrir, para aprender, para absorver, né? Eu comecei a buscar conhecimento muito além do inglês, além da minha zona de conforto. Nossa, como é bom sair da zona de conforto, né? Então eu comecei a mergulhar em livros de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento financeiro, Pai Rico, Pai Pobre, Quem Pensa Enriquece, Os Segredos da Mente Milionária, né? Enfim, copywriting. Todos esses livros foram abrindo a minha mente para uma nova forma de pensar sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre propósito, sobre comportamento humano, né? Inclusive, um dos maiores aprendizados que eu tirei dessas leituras é que a vida, ela não é sobre ter tudo resolvido o tempo todo, mas é sobre você estar nesse movimento, né? Então olha que valioso isso para todas as áreas da sua vida. Seu relacionamento não está resolvido, ele está em movimento, né? O seu inglês não está resolvido, ele está em movimento, né? Eu aprendi que a fluência em inglês, o sucesso em alguma coisa, são estados contínuos, eles não chegam e ficam para sempre, né? É um processo que tem altos, tem baixos, e o segredo é você continuar caminhando. Mesmo quando as coisas parecem que estão difíceis, que não vai engatar, né? Por exemplo, teve um momento que eu falo rindo, mas foi de chorar todos os dias, que eu vi o meu faturamento despencar, né? O meu curso, que vendia muito, começou a sofrer com a mudança de mercado, e aí eu fui percebendo, né, o quanto que essa adaptação é crucial, né? O consumidor brasileiro, com medo de golpes ali online, começou a ficar mais cauteloso, e aí eu tive que ajustar minha estratégia, não só em termos de marketing, mas principalmente em como eu me comunicava, como eu me mostro para as pessoas, né? E tudo isso sozinho, sem ter um diretor de marketing, sem ter uma pessoa para me orientar, né? Eu precisava mostrar para os outros com mais clareza sobre a autenticidade, a honestidade do meu trabalho, e tudo isso por conta própria, aprendendo tudo sozinho nessa jornada. Então olha essa volatilidade que eu desenvolvi porque eu escolhi continuar caminhando, né? Imagina se eu tivesse desistido. Cara, ó, isso é uma frase que bate na minha cabeça e eu falo muito com quem é meu aluno. É incrível o que acontece com quem não desiste. Um outro ponto que foi muito importante nessa minha mudança de mentalidade foi literalmente perceber que não existe uma fórmula mágica, tá? Porque eu, assim como muitas outras pessoas, caí nessa armadilha de achar que se você seguir alguma coisa 100% à risca, o sucesso vai ser garantido. Não, tá? A verdade é que a vida, o inglês, o empreendedorismo, tudo acaba se tornando uma jornada de tentativa e erro, né? E muitas vezes o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Você pode até pegar dicas, ver o que ela fez, ver como que ela pode te orientar, qual o caminho que ela vai te dar. Isso vai te ajudar de uma certa forma. Mas no meio ali da jornada, você sempre vai encontrar uma forma única de fazer o seu resultado. E aí, com essa compreensão, que eu comecei a me soltar mais, né? Eu comecei a experimentar mais coisas e não me apegar tanto aos erros que eu estava cometendo. Eu comecei a entender que eles faziam parte do jogo da vida, né? E claro, eu não posso deixar de mencionar que nessa jornada eu não estive tão sozinho. Eu tive Deus comigo, em primeiro lugar, mas eu tive mentores que me ajudaram a ter um caminho validado para ir moldando as minhas estratégias, né, que poderiam ir me levando para sucessos, para resultados bons, né? Então, mentores como Joel J, Flávio Augusto, Caio Carneiro, Tayana Dantas, Leandro Ladeira, Bianca Andrade, são pessoas que foram me influenciando nessa minha visão sobre empreender no digital, sobre você construir uma marca pessoal forte, sobre você criar um negócio que seja sustentável a longo prazo, né? Eu passei a entender que o caminho não era apenas sobre ensinar inglês.
era sobre eu construir uma comunidade, é sobre eu entregar valor constantemente para as pessoas e me tornar um líder no que eu faço, ao invés de um expert, né? O líder, ele leva as pessoas para um lugar melhor, para um patamar superior. E foi com essa mentalidade nova que eu sinto que as coisas foram voltando a dar certo, voltando a prosperar, né? Tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Eu entendi que para que eu continuasse crescendo, não adianta. Eu ia apanhar e eu ia precisar me reinventar constantemente. E com 25 anos, eu ainda tenho muito para me reinventar, né? Para trabalhar duro, mas também trabalhar de uma forma inteligente, sabendo quando ajustar a rota e quando que você tem que persistir, quando que você tem que desistir, né? E qual foi o resultado de tudo isso? Foi uma visão na minha mente muito mais clara do que eu quero para o futuro e principalmente um foco renovado em continuar fazendo o que eu amo, que é transformar a vida das pessoas através do inglês, continuar enriquecendo através disso, né? Sendo bem pago pelo mesmo nível de transformação que eu causo para as pessoas, né? Então, toma essa lição para você. Se você quer alcançar grandes objetivos na sua vida, começa pela sua mentalidade. Então leia livros, busque referências, estude pessoas de sucesso. Isso vai te ajudar a expandir os seus horizontes, tá? O sucesso, ele não vem da sorte, ele vem da consistência, da capacidade de você aprender com os erros e da mentalidade de você fazer um crescimento contínuo, tá? Então olha que valioso essa informação que eu tô passando para você, que pode caber na sua vida, independente se você tá começando a vida hoje, se você tá com a vida andando bem, né? Lembra que eu falei, uma hora a zona de conforto vai te fazer sair dela, né? Se você já tá aposentado, tudo isso é valioso que eu tô passando, né? E se tem uma coisa que eu sempre falo, para quem tá começando ali alguma coisa, algum projeto, seja na vida, seja inglês, seja empreendedorismo, né? Eu sempre falo o seguinte, cara, não espera você ter tudo perfeito para você começar. Essa frase é muito, muito, muito clichê, mas ela é muito verdadeira, né? A vida acontece no movimento. Esse vídeo inteiro que eu tô te passando é sobre isso, te contando como o meu movimento me fez chegar aqui e vai me fazer chegar mais longe, né? Esse foi um dos principais aprendizados que eu tive na vida e o principal conselho que eu posso te dar, né? Porque se você ficar esperando ali o momento ideal, melhor câmera para gravar um vídeo, melhor equipamento para fazer o meu curso, o melhor conhecimento para poder ensinar as pessoas, cara, você nunca vai começar, tá? Essa é a armadilha que muitas pessoas caem e ficam presas por anos. Então, apenas comece. Eu comecei com o que eu tinha, né? Eu comecei do jeito que dava. Lembra quando eu contei para você que eu colava cartazes nos postes na rua, eu oferecia aula de inglês, gente, 20, 30 reais a hora, né? Eu não tinha estrutura nenhuma, eu não tinha um capital, eu não tinha pouco conhecimento, eu não tinha nenhum espaço sequer para dar as aulas caso surgissem alguns alunos, né? Eu fazia tudo sozinho e, para ser honesto, eu fazia com muito brilho nos olhos, sabe? Eu fazia sabendo que ia dar certo. E é assim que você tem que fazer algo novo na sua vida, né? Ao invés de você focar no que você não tem, como eu poderia ter focado, eu decidi focar no que eu tinha, que era a minha paixão por conhecimento, a minha paixão por ensinar. E eu fui ali, ó, fazendo acontecer. E é aqui que meio que entra também um conceito que eu aplico muito forte na minha vida, que é pequenas vitórias. Cara, isso é muito incrível. Cada pequena vitória, por menor que seja, ela te dá energia para continuar, né? Eu lembro quando eu consegui o meu primeiro aluno. Cara, mesmo depois de tantas tentativas frustradas, aquilo para mim foi meio que, sei lá, eu tinha vencido na vida, sabe? Foi a melhor sensação do mundo. Até hoje, quando entra um aluno novo, eu fico muito feliz. E eu não parei por aí, eu continuei trabalhando depois desse novo aluno, fui aperfeiçoando o método. E aos poucos, essas pequenas vitórias começaram a se acumular, né? Então, um aluno a mais, uma mensagem positiva de alguém que estava finalmente ali estudando, aprendendo, uma nova venda, como tem até hoje, cada novo aluno que entra, eu fico feliz porque é uma vitória para mim e para a pessoa, né? E cada uma dessas pequenas coisas vai mostrando para você que você está no caminho certo, que você só tem que começar e observar as suas pequenas vitórias, né? E é isso que eu quero também que você entenda nesse vídeo aqui. O caminho para as grandes vitórias
começa nas pequenas. Não se preocupa em você ter tudo perfeito de uma vez. Nem a empresa que está mais top do mundo, a Apple, não tem tudo perfeito. Se você começar agora com o que você tem, o tempo vai passar de qualquer forma, né? Então, quando você olhar para trás, aí você vai ver assim, putz, eu comecei fazendo pequenos avanços ou eu deixei o tempo passar de uma forma improdutiva, né? Lá no início, quando eu comecei a ensinar inglês, eu trabalhava num quarto minúsculo na casa dos meus pais. Hoje eu tenho a minha casa, né? Era um quarto dividido com a minha irmã e era lá que eu planejava grandes sonhos, grandes conquistas, né? Eu estava num espaço fisicamente pequeno, mas a minha mente estava sempre voltada para coisas grandes, sonhando com um momento em que eu teria milhares de alunos, como eu tenho hoje, né? Sonhando com um dia em que eu viajaria o mundo, como eu já viajei hoje, sonhando com a transformação que o inglês ia proporcionar para mim e para as pessoas, como já fez hoje. Então, se eu não tivesse começado, eu não teria alcançado, né? Tudo isso foi muito bom, foi uma jornada, me tornou o homem quem eu sou hoje, mas também me gerou muita ansiedade, né? Porque isso me bloqueou de viver uma fase ali da minha vida. Porque embora eu estivesse ali saindo da adolescência, entrando na fase adulta, eu estava me divertindo, eu estava vivendo bem, mas eu estava sempre com um foco ali em estudos, em trabalho, em me dedicar. E não adianta, você precisa ter uma balança entre essas duas coisas na sua vida, né? Hoje eu olho para trás e vejo quanto aquele garoto deitado num cantinho do quarto, compartilhado ali com a irmã, sonhando em conquistar o mundo, fez a coisa certa quando decidiu começar com o que tinha. Cara, era só um computadorzinho. O fato de eu ter começado, mesmo que pequeno, mesmo que sem recursos, foi o que me trouxe até aqui e que vai me levar muito mais longe, né? Então, não foi apenas a jornada de crescimento do meu negócio. E para você também não vai ser só isso. Foi a jornada do meu crescimento pessoal. Quem o Igor foi se tornando, né? Cada desafio, cada erro, cada pequena vitória, né? Não foi apenas moldando o meu trabalho, mas também a pessoa que eu sou hoje e que eu ainda vou me tornar. A pessoa com quem eu sou para ajudar os outros, né? E muitas vezes as pessoas desistem dos seus projetos porque acham que os resultados deveriam aparecer mais rápido, né? Elas começam um projeto ali, seja, sei lá, emagrecer, entrar na academia, mas quando os frutos desse projeto não vêm na velocidade que elas esperam, elas acabam desanimando e desistindo de tudo. E lembra que eu te falei que o que acontece com quem não desiste é incrível? Pois é, eu tô aqui, eu não desisti. E o que aconteceu, está acontecendo comigo, é incrível demais. Só que existe uma coisa, né, que a maioria das pessoas não percebe, tá? Então, olha isso que valioso que eu vou te falar. Os resultados mais duradouros vêm de um pequeno esforço, porém contínuo, né? Não é de grandes picos de produtividade. Eu vivi isso na pele, né? Como você já sabe, eu já falei aqui, o meu início foi bem fácil e depois bem difícil. Foi um trabalho de formiguinha, dia após dia, me dedicando, colocando esforço, colocando a minha energia, mesmo quando parecia que nada ia dar em nada. Parecia que estava tudo perdido, as coisas foram dando errado, foram desmoronando. Mesmo assim eu continuei. E aí a consistência de você fazer o que tem que ser feito vai influenciar no seu resultado final, tá? Então, por exemplo, quando o mercado começou a mudar, as vendas do meu curso começaram a cair, eu poderia simplesmente ter desistido. Eu poderia procurar um outro trabalho, talvez um emprego CLT que fosse mais estável, né? E deixar essa coisa de realizações para lá, né? Eu vi muitos colegas empreendedores fazerem isso, fecharem negócios, familiares meus também, mudarem de área simplesmente porque os resultados não apareciam com certa facilidade. Mas aí eu sabia, né? E eu sempre tento levar essa mensagem para as pessoas ao meu redor também, que para você prosperar, você tem que sobreviver, né? Você precisa continuar avançando. Não existe momento de desistir, e sim momento de você ajustar a sua estratégia, né? Então sempre vai ser muito importante você pensar nisso, em ajustar a sua estratégia para tudo na sua vida. Eu comecei a mudar aqui a minha abordagem, eu comecei a diversificar o meu conteúdo, eu fiz ajustes no meu marketing, eu melhorei a experiência dos meus alunos, né? Eu
mantive aqui o meu compromisso diário com o meu negócio, mesmo diante das dificuldades, mesmo quando o retorno parecia pequeno e o meu aluguel estava para atrasar, né? E essa constância, esse segredo de não parar, mesmo quando tudo estava devagar, foi o que me deu resultado. É como você, sei lá, correr uma maratona. Cara, não é sobre você chegar em primeiro. É sobre você cruzar a linha, é sobre você continuar correndo, mesmo por mais difícil que esteja, né? E outra coisa que eu fui aprendendo é que a consistência, ela constrói confiança. Olha que interessante. Não é só a confiança dos outros em você, mas mais importante ainda é sobre uma confiança que você constrói em si mesmo. Olha que legal isso, né? Então, cada dia que eu me mantenho na minha rotina de trabalho, de gravar um vídeo novo, como eu estou fazendo isso para você agora, cada melhoria que eu vou fazendo no meu curso vai construindo uma base sólida. Que a longo prazo isso vai me gerar uma coisa que não tem preço, né? Vai me gerar credibilidade. Vai me gerar uma coisa que eu luto para estabelecer no mercado e mostrar que eu não sou golpista, mas sim que eu sou um verdadeiro profissional, né? E eu penso que com essa credibilidade sendo construída, tá? E olha só, você só constrói credibilidade com o tempo, né? Então, quanto antes você começar, antes você vai conquistar essa credibilidade. Com essa credibilidade, isso faz com que as pessoas saibam quem você é, que você é comprometido, que você é constante, que você é verdadeiro. Olha como isso gera confiança nos alunos, nos parceiros e eu acho que principalmente em mim mesmo, né? A confiança de que eu posso fazer, né? Então, por mais, cara, o resultado tá aparecendo aí, continua. Continua, continua. Consistência é a chave para quem quer chegar longe. No começo você pode não ver um impacto imediato na sua vida, mas conforme você for se mantendo firme ali, eu te garanto, é papo de coach, mas as coisas vão se encaixar, né? E é exatamente essa consistência ali de você manter que vai fazer com que um dia você, sei lá, você olhe para trás e você perceba o quanto que você já caminhou. E mais importante ainda, que você faça uma percepção de pequena vitória e veja o quanto você cresceu e o quanto você ainda tem a crescer, né? Essa é a fase que eu tô na minha vida e eu confesso que essa maturidade é extremamente prazerosa, assim, é muito gostoso. Porque você vai descobrindo as coisas novas ali todos os dias, isso te alimenta, né? O crescimento se torna um vício para você. E quanto mais você aprende, mais você vê que você pode aprender e mais isso vai te formando como pessoa. E isso não tem preço. E aí você entende que não existe nada na vida que tenha um ponto final em que você chega e diz, pronto, agora eu tô bem sucedido. Não. O sucesso ele é um processo de construção. Ele acontece todos os dias. É como uma obra que não para, né? Ele não é uma coisa que você conquista e depois você relaxa, né? Por isso que você tem que estar sempre em movimento, sempre buscando formas de melhorar, de aprender, de crescer, né? Essa foi a mentalidade que me manteve firme, mesmo quando a minha vida parecia que estava desmoronando e eu passava noites sem dormir e chorando absurdamente. Mas enfim, eu não estou dizendo que você precisa, né, se tornar um robô altamente produtivo, não. Mas que se você não tiver esses momentos de evolução, você vai estar vivendo, construindo o quê? Né? Melhorar a si mesmo é uma das melhores coisas do mundo. Eu me tornei apaixonado pelo autodesenvolvimento, né? E se você ainda não descobriu essa paixão, procura descobrir o quanto antes. Ajusta a sua rota de vida, né? Se tem uma coisa que o empreendedorismo me ensinou, essa coisa é a necessidade de estar sempre ajustando a rota. Esse vídeo inteiro foi sobre isso, né? O que funcionou ontem pode não funcionar hoje, pode não funcionar amanhã. O que era um sucesso no início pode precisar de melhorias, né, para continuar sendo relevante, né? Eu aprendi que para você ter sucesso, principalmente a longo prazo, você precisa ser flexível e aberto a mudanças, tá? Tudo na vida muda, o mercado muda, o comportamento das pessoas muda e você também precisa mudar. E isso não é um sinal de fracasso, mas sim um sinal de inteligência e de adaptação, tá? Então, com todo esse desabafo sincero que eu fiz nesse vídeo, eu vou concluir ele de uma forma muito legal, dizendo para você que na vida, o final é só o começo, né? Na vida, tá? Se você morreu, é o final. E se você acompanhou até aqui, você sacou que a jornada para o sucesso, seja no inglês, no empreendedorismo, em qualquer área da sua vida, eu tenho certeza que você entendeu que não vai chegar um momento que você vai chegar lá.
é contínuo, é persistência, é reinvenção, tá? E eu te faço uma pergunta. O que você vai fazer com todo o conhecimento que você acabou de destravar comigo aqui nesse vídeo? Você tem aí na sua frente todas as ferramentas que você precisa, todas as lições que você acabou de sacar nesse vídeo para que você coloque seus projetos em prática, né? Você já entendeu que não é sobre esperar o momento perfeito, a ocasião ideal. Não é sobre você alcançar também um sucesso instantâneo e um sucesso e ponto final. Não, é sobre você começar o seu propósito com o que você tem, sobre você modelar, sobre você melhorar ele na sua trajetória, tá? Então, a partir de hoje, tudo que você fizer, cada passo que você der, pense nisso como um pequeno avanço que vai te levar mais perto dos seus objetivos. Isso aconteceu comigo e acontece com todas as pessoas muito bem-sucedidas. Não importa se o seu sonho é falar inglês, sei lá, emagrecer, conseguir um novo emprego, ficar forte na academia, né, um projeto fitness. Não importa, o que importa é que você não precisa esperar mais para fazer acontecer. Não, a sua vida vai passar de qualquer forma, tá? E essa é uma das coisas mais poderosas que eu aprendi aqui ao longo dos meus 26 anos. Que o tempo vai passar de qualquer jeito. Então, se você decidir não fazer nada, os dias, os meses, os anos, eles ainda vão passar. Mas se você começar agora, mesmo que seja ali com pequenas ações, lembra das pequenas vitórias. Lá na frente, você vai olhar para trás e aí você vai ver o quanto que você já caminhou e olha, isso enche o coração. Eu digo isso por experiência própria. Quando eu comecei, eu nunca poderia imaginar que eu estaria aqui um dia, que eu teria mais de 15 mil pessoas impactadas dentro do meu curso, tendo resultado, absorvendo a minha comunidade, vivendo, que eu estaria aqui vivendo esse propósito, né? Que me dá brilho nos olhos, que me faz acordar todos os dias. Mas isso tudo que eu vivo só foi possível por quê? Porque eu comecei lá atrás, porque eu dei o primeiro passo. E esse é o convite que eu quero te fazer, né? Qual é o projeto da sua vida que você precisa dar o primeiro passo? Então não importa se você sente que você ainda não está totalmente preparado, ou se o fracasso está batendo aí na sua porta, te assustando, te deixando com medo. Não, o importante é você começar. Você vai fracassar no meio dessa jornada. Não coloca na sua cabeça que vai ser tudo perfeito, tá? O segredo é como você vai driblar esse fracasso, aprender com ele e correr para o sucesso, tá? O que me ajudou muito nesse processo era sempre ficar me imaginando daqui a alguns anos, né? Sempre pensando assim, olhando para trás, percebendo o quanto que eu evoluí desde o momento em que eu decidi tomar certas decisões na minha vida, né? Porque são decisões que moldam o seu futuro, né? E quando eu paro para pensar o quanto que a minha vida ainda pode mudar, o quanto que eu ainda posso crescer, o quanto que eu ainda posso alcançar, isso me motiva a agir, a fazer, né? E ó, antes de encerrar esse vídeo aqui, que foi muito sincero, muito verdadeiro, do meu coração, eu quero te dizer uma coisa muito importante que ninguém nunca me disse antes. Você é capaz. Se você chegou aqui até o final desse vídeo, você sabe que você precisa mudar um pouco a sua mentalidade e você vai fazer isso a partir de agora, né? E ó, claro que eu não poderia deixar de fazer o jabá do meu trabalho, né? Se você chegou até aqui no final e ainda não faz parte do meu curso, essa é a hora. Clica aqui no link da descrição, vem para minha comunidade. Eu garanto que a gente vai juntos no coletivo transformar a sua vida, seu pensamento, não só o seu inglês, a sua forma de enxergar, de se comunicar, de lidar com pessoas. Você vai entrar numa jornada de crescimento e de aprendizado. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo, tá? E ó, em alguma parte aqui da tela, não faço ideia de onde, vai estar aparecendo algum vídeo que o YouTube achou que você vai gostar. Eu confio no YouTube, clica nele e continua a sua jornada de conhecimento aqui comigo. Até o próximo vídeo.